Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós, que tem nos dado direção, é o Deus que tem nos dado esperança. Nós queremos, Paizinho, te agradar e pedimos a tua bênção sobre este programa, que muitas pessoas sejam abençoadas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos que vocês se inscrevam, que falem sobre o nosso programa e também depois digam se gostou ou não gostou, para que muitas pessoas conheçam a palavra de Deus, que é a palavra de esperança que nós temos. Muito bem, nós paramos, estamos nas cartas, as cartas de Paulo, já vimos todas elas, e estamos em Hebreus, que ninguém sabe quem foi o autor. E nós já vimos qual era o objetivo do escritor. Era falar com aqueles judeus que haviam se convertido, eles conheciam o Velho Testamento todo e aceitaram Jesus. E agora estão indecisos. Será que estamos certos? E então o autor está provando, Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, de todas as promessas, de todo o propósito de Deus. Eles estão no caminho certo e não podem retroceder. Então estamos estudando Hebreus, carta aos Hebreus, para que eles se assegurassem que estavam fazendo melhor, porque eles estavam aceitando Jesus. Jesus era o cumprimento de todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Então está falando sobre o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. No sacerdócio levítico, os levitas recolhiam o dízimo do povo todo e eles davam o dízimo para os sacerdotes. Então, assim caminhava a vida financeira também do sacerdócio. Melquisedeque, nós vemos lá, é uma figura que ninguém sabe. O reverendo Shed diz que só lá no céu nós vamos saber o mistério deste sacerdote, Melquisedeque. Ele recebeu o dízimo de Abraão. O sacerdócio levítico teve fim. Era seguindo a ordem de Arão, da família de Arão, da tribo de Levi. Mas terminou com a morte de Jesus, que foi o cordeiro, que foi o sacerdote dado em favor de nós. O nosso Senhor, Jesus, procedeu da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nunca tirou nenhum sacerdote. Não houve sacerdote da tribo de Judá. E Jesus foi da tribo de Judá. Cristo é o sacerdote único e perfeito, feito com juramento. Deus falou, tu és sacerdote para sempre, fiador de superior aliança. E havia muitos sacerdotes, porque um morria e havia as escalas, e o sacerdote, o sumo sacerdote, era uma vez por ano só também. Agora, pela morte dos sacerdotes, então tem que haver um novo sacerdote. Mas Jesus continua para sempre. Ele pode salvar totalmente. E Jesus vive para interceder pelos salvos. Jesus não precisa oferecer sacrifício todos os dias. Primeiro, por ele, por seus próprios pecados. Jesus não tinha pecado. E os sacerdotes, até Jesus, tinham que fazer isso. Primeiro, o sacrifício pelo pecado próprio. E depois o segundo, pelos pecados do povo. Esse era o trabalho dos levitas. Jesus, sacerdote perfeito para sempre, em qualidade e tempo. E vocês estão querendo voltar para trás? A história está continuando, as coisas estão se cumprindo. No capítulo 8, a antiga aliança
era o símbolo transitório da nova aliança. A nova aliança é superior e eterna, e da qual Cristo é o mediador. Jesus obteve ministério tanto mais excelente e é mediador de superior aliança, com base em superiores promessas. Deus disse, nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, quando eu os tirei do Egito. Eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles. Vejam a aliança que firmarei agora em Jesus, o novo sacerdote. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e sobre o seu coração eu inscreverei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É a nova aliança com o novo sacerdote Jesus. Todos me conhecerão. Usarei de misericórdia para com suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é antiquado tende a desaparecer. As coisas se tornam novas. No capítulo 9, os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Na primeira aliança, o tabernáculo, lá no templo, era feito o serviço sagrado. Ali estava o candeeiro, a mesa à disposição dos pães, no santo lugar. Por trás do segundo véu, o Santo dos Santos. Nele, um altar de ouro para o incenso. E a arca da aliança, coberta de ouro também. E nela, uma urna de ouro com maná, com o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, dos 10 mandamentos. E sobre ela, os querubins de glória, e eles faziam sombra sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. Ali então havia os 2 querubins também. E o sacerdote, a maioria dos sacerdotes trabalhavam no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. No segundo tabernáculo, só o sumo sacerdote, ele entra sozinho, uma vez por ano, e não sem sangue. Tem que ter sangue, porque ele vai oferecer a primeira vez pelo pecado dele, porque só Jesus não pecou, todos os outros sacerdotes pecaram, e depois a segunda oferta era pelo pecado de ignorância do povo, porque nenhum sacrifício da velha aliança foi capaz de expiar pecados, nem de aperfeiçoar o ofertante, sendo apenas uma sombra da verdadeira expiação de Cristo, feita lá na cruz do Calvário. O escritor dessa carta, que ninguém sabe quem é, ele estava confirmando e levando aquele povo a confirmar a fé em Jesus, um novo sacerdote, aquele que morreu uma vez só, aquele que não teve pecado. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Ele, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, obtendo eterna redenção. Se o sangue de animais, de bodes, de touros, os santificam, quanto mais o sangue de Jesus purificará a nossa consciência para servirmos o Deus vivo. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que os escolhidos recebam a promessa da eterna aliança também. Moisés proclamou os mandamentos a todo o povo, tomou o sangue e o aspergiu sobre todo o povo. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Por isso Jesus teve que derramar o sangue dele, para que o sacrifício dele fosse eficaz. Jesus entrou no céu para comparecer agora, por nós, diante de Deus. Uma vez por todas,
para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso, o juízo. Cristo, tendo se oferecido para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para os que o aguardam. Será a segunda vinda de Jesus. No capítulo 10, ele lembra dos sacrifícios que eram humanos e transitórios, repetidos ano após ano. Faça recordação de pecados, sem jamais tornar perfeitos os ofertantes, porque é impossível que o sangue de animais remova pecados. Mas aquilo que acontecia é para que o povo entendesse, agora quando Jesus, que é o sacrifício perfeito, viesse e derramasse o sangue dele. A expiação feita por Cristo é divina e permanente, para fazer a vontade de Deus. Nesta vontade é que nós temos sido santificados. E disto nos dá testemunho o Espírito Santo. Isso que nos faz entender tudo isso que Deus proveu para nós e que está acontecendo. Ele diz: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então é um sacrifício eficaz. O privilégio de acesso dos crentes na presença de Deus. Agora todos podemos entrar no Santo dos Santos, tendo intrepidez pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, o dia se aproxima, e é severo o castigo daquele que abandonar o Filho, a aliança com o Filho, e profanar o sangue de Jesus. Isto é evidente apostasia, abandono da fé, e é horrível cair nas mãos de um Deus vivo. Na vida cristã, a recompensa não tarda. Compadecestes dos encarcerados, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Não abandones a confiança, ela tem grande galardão. Tendes necessidade de perseverarem, e havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. O escritor chamando aquele povo para não retroceder, que Deus não se agrada daqueles que voltam, aqueles que abandonam a fé. No capítulo 11, ele fala sobre a fé. É o capítulo da fé. O que é a fé? A fé é certeza de coisas que se esperam. É certeza de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E o escritor, então, ele vai extrair de toda a história do Antigo Testamento exemplos para nos encorajar, para encorajar aqueles leitores que estavam indecisos. Então ele vai começando a falar sobre, primeiro, os heróis, lembrar a fé de Abel, Enoque, Noé. Cada um ele vai especificar o que ele fez, como ele viveu. Depois, os patriarcas, Abraão e Sara, Isaac, Jacó, José. Depois, Moisés, o grande libertador. Depois, os israelitas em Canaã ruíram as muralhas. Raabe, tempo dos juízes, Gibeão, Baraque, Sansão, Jefité, rei Davi,
profeta Samuel e os profetas. E ele diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, porque a nossa geração ia receber o Salvador. A perfeição messiânica era o cumprimento de todo o propósito. No capítulo 2, ele vem, no capítulo 12, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações e desembaraçando-nos de todo peso e pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Consideremos atentamente aquele que suportou tamanha oposição, para que não nos afatiguemos, desmaiando em nossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, não teve martírio ainda. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Fazei caminhos retos para todos os pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação. Não haja alguma raiz de amargura que, brotando em vocês, vos perturbe e muitos sejam contaminados. Veja o contraste entre o Sinai e o Sião, entre as duas alianças, entre a lei e o Evangelho. E no capítulo 13, sempre como eles faziam nas cartas, a vida social, os deveres sociais, capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Pratiquem a hospitalidade. Muitos acolheram anjos. Lembrem-se dos encarcerados e dos marginalizados. Digno de honra seja o matrimônio. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Contentem-se com o que têm. Afirme constantemente e confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Os deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, considerai-os, imitai a fé que tiveram. Não se deixe envolver por doutrinas estranhas. Em consequência da oferta final de Jesus pelos nossos pecados, temos apenas a obrigação de oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus e cuidar dos nossos irmãos na fé. Orai por nós, com empenho, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Esse alguns estudiosos acham que seja a carta de Paulo por causa disso aí. E ele termina naquela saudação: que o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem, por Jesus, a quem seja toda a glória para todo sempre. Amém. Essa carta é maravilhosa, vale a pena ler, decorar os versículos e caminhar, vendo Deus completando a promessa dele, os propósitos dele. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento foi para trazer Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso companheiro, o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso Salvador e Senhor. Vamos nos achegar a Jesus. Vamos estudar muito a Bíblia. Vai fazer bem para nós. Que Deus nos abençoe.